Boa noite, a paz do Senhor. Vou trazer aqui para você mais uma série de mensagens falando sobre o tema Mulheres Forjadas. Hoje Deus vai falar com você sobre uma mulher forjada chamada Sara, que eu tenho certeza que você conhece. Uma mulher muito conhecida, matriarca da fé. Quero dizer para você que hoje Deus quer falar contigo sobre ciclos, sobre tempo, sobre maturidade. E é necessário que você entenda que a promessa de Deus, ela só vai de fato ser concluída na sua vida quando você chegar na tal maturidade. A maturidade chega o cumprimento da promessa. Não adianta você tentar fazer as coisas fora do tempo de Deus. É necessário você entender que há o tempo certo para todas as coisas. Eclesiastes 3, versículo 1, vai nos dizer isso. Há um tempo determinado e há tempo para todo propósito. Você precisa ter entendimento de que o propósito sobre o tempo a qual você está passando precisa se cumprir. Para você adquirir a tal da maturidade, antes você precisa passar pela imaturidade. É claro. E quando passamos pela imaturidade, temos decisões inconsequentes. Temos atitudes de menina. Temos atitudes que quando nós paramos para pensar com a cabeça que temos hoje, nós falamos, nossa, se eu tivesse a cabeça que eu tenho hoje, com a maturidade que eu tenho hoje, eu não tinha feito tanta coisa. Se eu tivesse a experiência que eu tenho, eu não teria passado por tanta coisa. Mas isso, toda essa inconsequência, todas essas decisões baseadas em desespero, em angústia, em aflição, em ansiedade no tempo da imaturidade gera experiência para que quando chegarmos à maturidade possamos ter testemunho e história para contar. E é sobre isso que eu quero falar com você hoje. Vamos adentrar o texto para você começar a entender o que Deus quer falar contigo. Não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar. De repente, Deus não quer falar só com você, mas quer falar com outras mulheres que estão passando por coisas e precisam de respostas. Mulheres que Deus tem preparado como ferramenta nessa terra, como umas mulheres forjadas. A forja também é um processo que nos leva à maturidade. Gênesis 17, 15 e 16 vai dizer assim: Deus disse a Abraão: Sarai, sua mulher, não chamará mais Sarai, porém Sara. Eu a abençoarei e darei a você um filho que nascerá dela. Sim, eu a abençoarei e ela se tornará nações. Ela se tornará nações. E povos procederão dela. Gênesis 18, versículo 9, vai dizer assim: Então lhe perguntaram: Onde está Sara, sua mulher? E ele respondeu: Está aí na tenda. E um deles disse: Certamente voltarei a você daqui a um ano. E Sara, sua mulher, dará à luz a um filho. E Sara estava escutando a porta da tenda, atrás de Abraão. Quero dizer para você que existem determinadas situações na nossa vida que escutamos coisas e desacreditamos, porque o cansaço chega para todos. Quero dizer para você que existe um ciclo que se abre e um ciclo que se fecha para um outro se abrir na vida de Sara. E esse ciclo que se abre e se fecha e depois se abre de novo na vida de Sara começa lá em Gênesis 12, quando Abraão recebe a promessa. Abraão recebendo a promessa, ele pega Sarai e vai para a terra que Deus mostra. E ali começa também a história de Sarai. Quero dizer para você que existe um significado muito importante que você precisa saber sobre a questão da mudança de nome que Deus faz de Sarai para Sara. E você vai entender o que isso quer dizer. Sarai, quando é levada com Abraão para Canaã, o nome dela significa princesa. Minha princesa. Minha princesa. O nome de Sara, no início do seu ciclo, em Gênesis 12, até o capítulo 16, é minha princesa. E isso te remete aqui, quando você escuta um pai chamando uma filha de minha princesa. Eu quero colocar uma ilustração de um pai chamando a filha, por quê? Sara é como eu e você. Apesar de sermos casados com uma pessoa, ela não faz parte só da promessa da história de uma pessoa. Ela é uma pessoa individual. Você é uma pessoa individual. E Deus se preocupa com você da mesma maneira que se preocupa com o outro a qual você está casado, independente de casamento ou não. Você é uma criação do Senhor. Você é filha. Então, quando você escuta
a palavra minha princesa de um nome, você pensa o quê? Uma criança delicada, numa criança sensível, numa criança que precisa ser protegida, numa menina que precisa ali ser direcionada o tempo todo. Minha princesa, você ainda está em desenvolvimento. E aí chega no capítulo 17, versículo 15, e Deus vai lá e muda o nome. Deus vai lá e muda o nome para Sara. Sara, que significa princesa. Já saiu o minha, já saiu a sensibilidade, já saiu o delicado, já saiu o sentido de princesinha que precisa ser direcionada, que precisa... Não, para agora uma princesa, uma governante. Para agora uma mulher que é madura, uma mulher que governa. Agora, Sara não é mais aquela menina delicada, aquela menina que precisa ser protegida. Sara agora é uma governante, é uma matriarca, é uma mulher que é mãe de nações. Agora Sara chegou numa maturidade para tomar posse daquilo que Deus disse que ela teria, filhos. E eu quero dizer para você que para chegar aí no capítulo 17 foi um processo gigantesco para a migração de Sarai para Sara. E assim é na minha e na tua vida. Às vezes Deus vai falar para nós coisas num tempo que nós vamos ficar desesperadas para acontecer. Não, tem que acontecer. Não, mas o estéreo vai ter filho. E agora Deus está falando que vai ser mãe de multidões. Que coisa louca, que loucura é essa? Pois é. E aí, quando você tem um decreto sobre a sua vida, tem um diagnóstico sobre você, tem algo determinado para a sua vida, que você já está até desacreditada, desiludida, e agora você tem a esperança de uma palavra, que você vai passar a ter aquilo que você tanto quer, aquele sonho que já não existia mais, que já tinha até morrido, agora reacendeu a chama tudo de novo. Agora você espera ansiosamente por esse acontecimento. Agora você quer fazer acontecer de todo jeito. Por quê? Porque você está no tempo da imaturidade. No tempo da imaturidade, você toma decisões inconsequentes a todo momento. E Sara não é diferente. A gente olha para Sarai e vê a diferença de postura, a diferença de decisões do capítulo 12 até o capítulo 16. E do 17 até o 18, você vê pessoas totalmente diferentes. Você vê pessoas totalmente diferentes. Por quê? Antes, Sarai era uma mulher que era inconsequente mediante ao seu cansaço de esperar pela promessa. Saiu de Ur dos Caldeus, de Arã, foi para Canaã. Passou-se 10 anos em Canaã e nada de filho. Que história é essa? Mas eu não seria mãe das nações? E isso acontece na minha e na sua vida. Quando Deus fala que vai cumprir uma promessa. Quando você tem um sonho de ser uma empresária. Quando você tem um sonho de um ministério. Que Deus fala assim, olha, eu vou te levar para pregar no mundo inteiro, que não sei o quê. E você pensa que vai acontecer amanhã. Quando Deus fala que você vai abrir um empreendimento, você vai ser uma empresária, você acha que amanhã você vai estar com a sua loja montada. Que amanhã você vai ser uma empresária de sucesso. Mas ninguém vai te contar, e Deus também não vai te contar o processo que vai levar para você chegar no tempo da maturidade para você tomar posse da promessa. E esse processo, esse tempo, esse caminhar para migrar para o ciclo de maturidade vai gerar erros, vai gerar decisões inconsequentes, vai gerar ansiedade, vai gerar desesperança, vai gerar cansaço, vai gerar infelicidade, tristeza, vai gerar um buraco no seu peito, vai gerar um senso de inferioridade e incapacidade gigantesca. E você vai tentar fazer de todas as formas, de todos os jeitos acontecer aquilo que Deus disse que aconteceria. Porque você, não, eu estou debaixo da promessa. Deus disse, não, eu vou fazer acontecer. Só que é aí que está o erro. Mas que também não é erro. É algo que é compreendido. Por quê? Porque antes era algo que já tinha sido estipulado e determinado para você que você não teria. E agora uma palavra de Deus acendeu a sua esperança de que agora você vai ter. E você quer fazer acontecer. Então é onde é compreendido os erros, as decisões inconsequentes que Sara toma. Assim também é compreendido o seu tempo de meninice, o seu tempo de sensibilidade, o seu tempo de desespero, quando você toma decisões e quando você chega a um tempo da tua maturidade, você fala, nossa, se eu tivesse a cabeça que eu tenho hoje, eu não tinha feito nada disso, eu teria feito assim, assim, assado. Eu tinha esperado em Deus, eu tinha me colocado a fazer outra coisa. E você vai falar de diversas maneiras tudo que você poderia fazer
para não ter cometido os erros que você cometeu. Porém, é necessário você cometer esses tipos de erro. Você não pode ser dura consigo mesmo. Em momento nenhum você vê Deus repreendendo Sara. Em momento como você vê Deus repreendendo Sarai quando ela pega Agar e dá a Abraão. Era um direito dela por lei. Por lei fazer isso. Ou o marido, como a sua esposa não tem filhos, pegar a sua criada, a sua escrava e tomar por mulher, ou por decisão da esposa pegar a sua serva para dar a seu marido para gerar filhos. Era algo que por lei ela estava no seu direito. Era uma decisão inconsequente que depois gerou consequências que a deixou numa situação complicada? Foi. Mas também foi necessário passar. Deus não a repreendeu. Você não vê nenhuma repreensão de Deus para com Sarai, para com essa menina, para com essa mulher em desespero querendo gerar. Em Gênesis 16, 2, 3, vai relatar quando Sarai pega a Agar para dá-la a conceber para Abraão, dá-la como mulher para Abraão. E ela fala, já que eu não tenho filho, já que eu não vou gerar, toma Agar como mulher. Por quê? Porque ali ela falou, é o único jeito que eu posso ter filho. Deus tinha acabado de relatar que Abraão geraria um filho. Em Gênesis 15, versículo 4, Deus diz que Abraão teria um herdeiro que seria gerado dele. Deus tinha acabado de dizer para Abraão que ele geraria um filho dele. E aí eu me pego pensando, meu Deus, imagina, ele vindo e contando para sua esposa isso. E ela procurando o meio daquilo acontecer, porque ela já está, como que isso vai acontecer? E agora? Ué, só se for pelo meio mais provável. Então eu vou por aquilo que é lógico, pelo que o mundo me oferece de possibilidade. Vou pegar a minha serva Agar e vou dar ele como esposa. Foi uma decisão inconsequente que gerou consequências terríveis. Não a satisfez fazer aquilo. Ela tomou decisões com Agar piores ainda. Agar, por agora ser uma esposa de Abraão, começou a olhar Sara de outra maneira. Sara não gostou. Isso criou uma desavença, desestruturou todo um lar. Mas foi necessário acontecer. Você consegue compreender que quando Deus não repreende, é porque Ele entende o tamanho do teu desespero, Ele compreende a história que você tem. Ele compreende aquilo que um dia foi destruído quando o diagnóstico chegou, quando a desilusão veio, quando foi determinado algo sobre a sua vida e que agora, através da palavra dele, gerou esperança. E essa esperança fez com que você se desesperasse em querer fazer acontecer. E essa imaturidade, ela é percebida em Sara. Porém, Deus vai em Gênesis 18, melhor dizendo, e diz para ela que agora ela teria um filho em 1 ano. Essa mulher já tinha passado por todo o processo, todo o caminhar de lapidação para a maturidade. Já tinha sido ferida, já tinha sido curada. Uma mulher que tinha uma fagulha acesa daquilo que poderia acontecer e depois essa fagulha se acabou. Quando a esperança de alguém, de uma pessoa, de uma mulher acaba e o cansaço chega, não há nada que faça essa mulher ter a esperança daquilo que foi gerado no coração dela um dia voltar, a não ser a voz de Deus falando diretamente contigo. E foi isso que Deus fez. Você consegue entender o cuidado de Deus para com a vida de Sara e a nossa vida? Porque às vezes essa história vai falar com você porque hoje você se vê num lugar de morte de sonhos, de morte de um ciclo que para você foi fechado porque você não tem meios de fazer acontecer aquilo que Deus disse que faria. Mas eu vim dizer para você que nessa noite não é para você fazer nada mesmo. Porque não é porque você é muito bonita, ou porque você tem os olhos muito lindos, ou porque a sua pele é maravilhosa, ou porque você é muito eloquente. Não é sobre você, é sobre o propósito a qual Ele estabeleceu para a sua vida. Não é tempo. E é esse o problema. Quando o tempo não chega, o cansaço vem, toma conta, acaba com tudo, porque aí você fala, quem não quer mais sou eu. E quando nós falamos agora, quem não quer mais sou eu, é aí que ele entra. É aí que ele entra e ele já não fala mais por intermédio de ninguém. Ele já não usa mais profeta. Ele já não usa mais o seu marido, como Abraão foi usado para falar. Não.
Ele já não usa mais pessoas. Ele já não usa mais a menina do coque, o varão que sapateia, o pastor, a missionária. Não. Ele usa a sua própria boca para falar contigo. E você, quando escuta, continua desacreditada. Você ri. Ah, Senhor, mas eu já nem quero mais. Dói. Quando a gente fala isso, é porque só a gente sabe o que passou. Mas é aí que ele entra. É aí que ele repete a bênção que ele te dará. É aí que ele confirma tudo que ele vai fazer na nossa vida. Ele não falou só que ela teria um filho, mas que ela seria uma nação. Ela se tornará nações. Ele confirmou que ela se tornará nações. Ele disse não só que ela deixaria uma história muito bonita de fé, mas que ela deixaria um legado para mulheres que precisam entender que mulheres reais erram, que mulheres reais não são perfeitas, que mulheres bíblicas têm erros e acertos como qualquer um. E a Bíblia, ela não exclui, ela não apaga a história delas com erros, acertos, com tentativas, com tentar fazer do seu jeito e da sua maneira, porque são mulheres reais. Mulheres forjadas precisam entender que elas terão anseios, medos, desesperos, aflições, angústia, que elas passarão por um processo de migração da imaturidade para a maturidade. Mulheres forjadas precisam entender que há um propósito sobre o tempo estabelecido para que comece a se cumprir na sua vida. E esse propósito será cumprido quando você estiver pronta, preparada, madura para receber. Quando não for tentado ser feito por suas próprias mãos, por suas próprias possibilidades, porque você precisa entender, porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Não é porque somos merecedoras, mas é porque a graça nos basta. É porque ele é fiel para cumprir a palavra dele. Se não for para a glória do nome dele, Deus não fará nada. Ele só vai agir quando for para glorificar o seu próprio nome. Deus não divide a glória dele com ninguém. A glória dele vai vir quando todas as suas possibilidades acabarem. Quando você desacreditar de todas as maneiras que o casamento não vai vir, que a pessoa que você espera, que você tem esperado, não vai chegar. Quando você faliu diversas vezes tentando empreender e teve que fechar diversas vezes, ficou devendo um dinheiro grande, quando a sua cabeça estiver totalmente transtornada a ponto de dizer eu não quero mais, é aí que Deus vai entrar. Quando você colocar na sua cabeça, chega, não vou tentar, não quero mais, deixa pra lá, se Deus falou que vai fazer, ele vai fazer no tempo dele, eu não quero mais saber de nada. Quando você também até rejeita aquilo que Deus te dá, quer te dar, porque aqui Sara, rindo, ela não só estava desacreditada que aquilo ali poderia acontecer na idade que ela tinha, mas porque aquela esperança já tinha se acabado. Era um tipo assim, duvido. Era isso, duvido. E Deus a confronta para que ela entendesse que com ele, palavra não se brinca. Ele a confronta porque ela não poderia mais ter esse tipo de posicionamento de menina. Me lembro de Paulo quando diz, deixo para trás as coisas de menino, porque quando era menina eu pensava como menina, agia como menina. Agora que sou homem, deixo para trás as coisas de menino. E é isso. É isso que você precisa entender. Aqui Deus está dizendo para ela exatamente isso. Você não tem mais tempo nem idade para ter esse tipo de posicionamento mediante a minha palavra. Você não tem mais possibilidade alguma de mostrar essa imaturidade, essa meninice mediante ao que eu falo sobre as minhas promessas, porque vai acontecer. E aí ela se cala. Passou-se 1 ano e ela gerou. A promessa, ela vai ser concluída na sua vida. Ela vai chegar, mas é para a glória dele. Enquanto você ficar buscando possibilidade da promessa ser concluída à sua maneira, no seu tempo, você só vai se frustrar. Você só vai se entristecer. Você pode até dar um jeito, como Sara tentou dar um jeito através de Agar. Porém, isso vai te trazer outras consequências. Você está achando que Deus vai te repreender? Que Deus vai te paralisar? Não faça isso. Não. Deus não vai fazer isso. Deus vai deixar você tomar as suas decisões. Deus vai deixar você ter o seu tempo de imaturidade, ter o seu tempo de menina, ter o seu tempo de inconsequência, para que você gere testemunho.
E a partir das suas decisões, nesse tempo de inconsequência, você terá adquirido a tal experiência para ter maturidade. Você terá uma história para contar. Você vai ter um caminho que foi peregrinado. Às vezes não entendemos o porquê passamos por certas coisas. Mas como eu disse, não é nada sobre nós. É tudo sobre ele. O varão vai chegar na sua vida quando você estiver preparada para receber um varão cheio do Espírito de Deus. Você vai ter o seu casamento quando você estiver pronta, madura, para saber separar as coisas. O que, Stephanie? Que você precisa dar atenção à sua casa, os seus filhos, que você tanto anseia, e deixar um pouco o trabalho de lado que te consome. Você não pode ter dois tipos de pensamento. Querer ser uma empresária numa hora e uma supermãe na outra. Nós somos múltiplas funções, mas tudo tem limite. Nós não conseguimos dar a mesma excelência em um lugar e em outro. Você precisa separar. Você precisa entender que Deus vai gerar em você promessas, vai te falar coisas grandiosas, mas que no tempo determinado, segundo o propósito dele, vai acontecer infinitamente mais do que você pede ou do que você pensa. Nós não entendemos os planos do Senhor e nunca entenderemos. Nós não conhecemos os seus desígnios, os seus caminhos, a sua mente. Mas temos o entendimento de que confiar no Senhor é a melhor solução. Curta o seu tempo de Sarai, de princesa que é do Senhor, de filha, de filhinha, de menina. Curta esse tempo. É um conselho que eu te dou, sabe por quê? Porque vai chegar um tempo que você não vai ter mais direito de ter atitude de menina. Vai chegar um tempo, que é quando Isaac chegar, que você não pode se mostrar de maneira nenhuma fraca. Ainda que haverá momentos que você vai se cansar. Ainda que vai haver momentos que você vai pedir forças ao Senhor, sabedoria, porque o seu Isaac chegou. E agora você tem que saber lidar com ele. Curta o seu tempo de maturidade. Porque quando a maturidade chegar, você não terá o direito de ser orgulhosa. Você não terá direito de ter vaidade. Quando você for levado às nações para pregar a multidões, você não terá o direito de ter sono. Você não terá o direito de descansar. Você não terá o direito de questionar. Você não terá o direito. Então, curta o tempo de influência. Curta o tempo de que você ainda pode respirar, porque você ainda tem tempo para escolher, talvez, a mensagem que você vai ministrar. Curta o tempo em que você ainda está no caminho da maturidade. Porque quando ela chegar, quando esse tempo de caminho, esse ciclo se fechar e o ciclo de maturidade se abrir, não terá mais direito a nada. Só cumprir a vontade do Pai. Só ter maturidade para sustentar a promessa que te foi cumprida. Aquilo que você gerou no seu coração, você vai ter que sustentar. Porque Deus, Ele não gera promessas porque você está à sombra de outras pessoas, como sabe. Aquela promessa, Deus já queria cumprir. Porque ela era esposa de Abraão. Era porque, primeiro, ela era filha de Deus. E aí, um propósito juntou no outro. E aí, ela precisou ter a história dela. Ainda que tenha um marido que tenha promessa, você também é filha de Deus. E você tem uma história para caminhar, migrar e ser cumprida. E vai chegar, quando a sua maturidade chegar também. Quero dizer para você que essa mensagem falou muito comigo. Espero que tenha falado contigo. Se você gostou, deixa aqui nos comentários. Curte, comenta, compartilha. Siga-nos no Instagram. Temos também no TikTok. Fale conosco aquilo que Deus gerou no seu coração. Estamos aqui todos os dias falando sobre o tema Mulheres Forjadas. Amanhã, nesse mesmo horário, estarei aqui postando uma nova mensagem. Espero que Deus tenha falado contigo como falou comigo. Quero dizer para você que Deus vai cumprir tudo aquilo que Ele te prometeu. Fale conosco. Temos um grupo no WhatsApp onde você recebe tudo em primeira mão. Se você quiser, é só pedir o link aqui nos comentários para que nós podemos gerar para você, tá bom? A paz!